quarto episódio do SWPcast, o podcast do Swebpel. Eu me chamo Leonardo e caso tu queira saber mais algum tipo de informação sobre o projeto, pode acessar lá o Instagram, @Swebpel, que lá a gente concentra todas as informações e as iniciativas. Esse podcast e também os eventos só acontecem graças aos nossos mantenedores, esses que a gente deixa transmitindo aqui na tela e também aqueles que a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade, estratégia em ambiente digital, vai passar muito pelo design, todo esse papo. E com nós hoje aqui a Marcela, do Estúdio Migra. Se apresente, Prazer, Marcela. gente. Aqui sou a Marcela, sou CEO e gestora do Estúdio Migra, que é um estúdio criativo de marketing e design. E eu também sou produtora de conteúdos, eu faço conteúdo sobre viagem e sou infoprodutora. Boa. Daniel Moreira, mais conhecido como Cuca. Não sei se alguém te chama de Daniel, mas eu... Minha mãe... Não, nem a minha mãe. Show. A minha mãe chama de Dani. Aí, é diferente. Eu sou da Incomum, uma agência de comunicação com quase 30 anos de mercado. Ou seja, nós somos jovens há muito mais tempo. Costumo dizer isso. E nós somos cuidadores de marca. Então a gente gere as marcas que trabalham conosco em todas as esferas e tomando cuidado para que elas sejam bem representadas, né? em todas as suas áreas de atuação. Boa. Álvaro. Quem é o Álvaro? Oi, eu sou o Álvaro e eu sou basicamente o cabeça do design da Cluster e eu sou também estudante no final de formação na UFPEL em design gráfico. Eu estou no 7º semestre, o curso termina com 8 semestres e sou natural daqui de Pelotas e acho que é basicamente isso. De Boa. início. Geralmente eu separo aqui em 3 cenas, que eu digo que na verdade é a colinha, para que a gente não crie um caos aqui em meio à nossa conversa. Então separei 3 perguntinhas, elas norteiam aqui o nosso papo, fiquem à vontade para atravessar as perguntas. E a primeira que eu separei aqui é como vocês veem a importância do design estratégico nas redes sociais, seja para quem está começando agora ou uma empresa aí que já faz algum tempo que existe no mercado e agora tem que se adaptar, se encaixar ou ir para o cenário digital. E aí, Marcela, vou começar contigo. Como tu percebe todo esse movimento? Beleza. Olha, o design ele tá em muito mais coisa do que o pessoal tá acostumado a perceber, né? O pessoal acha que é só ali o cardzinho do Instagram e acabou o design. Na verdade, o design ele é estratégia. Ele é muito mais do que simplesmente a arte visual ali, o card visual que o pessoal vai perceber. Então, quando a gente fala em ter um design estratégico, a gente precisa pensar no antes, né? O que a gente tem até toda uma área do design que se chama design thinking, que é justamente sobre a gente considerar todos os stakeholders, todos os players daquele projeto, todos os objetivos daquele projeto, para então desenvolver o que vai ser percebido e visualmente depois visto, né, pelo pessoal. É algo extremamente importante porque é algo que vai ajudar a tua marca a ser reconhecida depois. Então, um visual forte, um visual pertinente com a tua marca, que transmite a personalidade da tua marca, ele vai ser depois lembrado pelo público e ele vai ser querido pelo público e ele vai ser... o público vai ter aquela vontade de ver mais, ele vai ter a vontade, ele vai ter a conexão com a marca que muitas vezes fica faltando quando a gente não tem o design. E claro que para marcas pequenas, para quem está começando, é muito mais difícil, muitas vezes, porque requer sim um tipo de investimento. Mas hoje a gente tem muitas ferramentas que nos permitem ter um design pelo menos bem pensado e coerente com a marca, mesmo que não se tenha uma super agência por trás, mesmo que não tenha, né, um super Cuca por trás, mesmo que não tenha ali o Álvaro, enfim, a gente consegue ainda criar algo ali. Quando a gente pensa em design, quais são as principais coisas que vem quando a gente pensa em identidade visual? Assim, é cor, é tipografia, é um logo, né? É um símbolo. Então, uma cor, por exemplo, tu mesmo consegue hoje abrir e criar uma paleta de cores que seja levemente coerente, provavelmente com a tua marca. Tem tanto material ensinando a fazer isso do básico mesmo para quem não é da área. Então, eu acho que mesmo quem está começando tem que se importar com isso. Não é aquela coisa de, eu vou deixar isso de lado e depois, quando eu tiver grana, eu vou investir nisso muito, muito dinheiro. Mesmo que tu vá fazendo aos pouquinhos,
né? Tipo, começa sozinho, daqui a pouco tu contrata um designer para trabalhar contigo, daqui a pouco entra um social media que vai coordenar melhor tudo com o designer. Tudo pode ir casando, mesmo que seja aos poucos, quando a gente começa do zero. Claro que, né, num cenário ideal, todo mundo pode encontrar ali o seu designer perfeito e o seu par perfeito nesse quesito. Mas eu acho que o design é puramente estratégia, né? Ele é a resolução de um problema. Então, se tu tem que te comunicar, e tu tem que te comunicar visualmente, tu precisa trazer um design coerente. E hoje é possível a gente ter pelo menos um comecinho disso, mesmo com ferramentas como Canva, como Figma, que o Figma é muito versátil, é uma ferramenta profissional de design e ele é gratuito. Então, hoje mesmo que tu não tenha, assim, nossa, um super investimento, é possível tu te preocupar com o teu design, pelo menos, e já deixar, e já ir posicionando a tua marca visualmente no mercado, mesmo que seja aos pouquinhos. Boa. A gente tem um produto que chama Plano de Voo, e ele é um produto de branding, né? E ele é muito contratado por empresas que chegam num momento da sua trajetória e que percebem que não estão conseguindo comunicar a sua essência da melhor forma, né? Depois eu quero fazer uma pergunta para você sobre isso, não me deixe esquecer. E esse produto nosso, ele tem algumas etapas, né? E a etapa mais importante, talvez dela, seja o diagnóstico, né? Que é quando a gente vai investigar quem é essa marca de fato, né? E como que a gente dá vida a ela ou reposiciona ela, não só em termos de design gráfico, de identidade visual, né? Mas também em todas as suas facetas de atuação, né? E isso ajuda a posicionar ela não só no digital, quanto em qualquer expressão dela, né? Então, a gente não separa muito isso porque os nossos clientes geralmente atuam em diversas frentes, né? Acho que a gente tem 1 ou 2 clientes só que fazem só o digital, né? Então, eu acho que eu acho que independe da plataforma que tu tá, ou da mídia que tu tá, tu tem que ter um pensamento estratégico, né? Por muito tempo, nossa tagline era comunicação estratégica, né? Por causa disso. Mas deixa o Álvaro também falar, porque eu quero fazer uma pergunta para eles dois, que é uma curiosidade minha. Tranquilo. O que eu penso em relação ao design estratégico tem 2 pontos. Tanto a questão de rede social e também tem a questão da essência do design mesmo como comunicação. Eu enxergo essas 2 vertentes. Tipo, a gente tem o design estratégico pensando em branding mesmo, que é importante da marca se comunicar da forma certa com seu público e passar realmente a sua essência. Mas eu enxergo também que dentro das redes sociais, basicamente pensar em design só como estética não funciona. Porque hoje em dia, justamente pela questão de a gente ter muita inteligência artificial, ter muitos softwares acessíveis como Canva, acaba que fazer algo bonito não é o suficiente. Daí que entra o design estratégico, de que usar elementos para que a tua comunicação funcione. Porque, por exemplo, tem muito template, tem muita coisa em rede social que é bonita, que é ok, só que às vezes acaba não direcionando para o que a marca realmente quer comunicar. Então, eu sinto que hoje, nesse contexto de rede social, é cada vez mais importante ter realmente a estratégia por trás do que só pensar em algo visual. Basicamente. Então, a minha pergunta era em torno disso, né? Como é que tu descobre a essência de uma marca nova que ainda não existe, né? Que os fundadores ali mal se reconhecem entre eles mesmos ainda, eles têm uma promessa, eles têm um desejo. Então isso é um desafio, é bem diferente do que tu pegar uma empresa estabelecida e investigar como é, como que ela é percebida, o que ela deseja, o que ela já passou e que marcas que ela deixou, que reputação que ela criou. Tem um histórico, né? Tem um histórico, é um trabalho
não mais fácil, mas mais embasado, né? Do que alguém que está nascendo agora. Como é que vocês veem esse desafio? Olha, é sempre um desafio, principalmente porque requer um autoconhecimento muito grande da pessoa que está por trás da marca, né? Tipo, então a gente tem que fazer perguntas que a pessoa não se fez ainda. A gente tem que ir ali e escavar muito a fundo para mostrar para aquela pessoa, olha, a gente vai ter que fazer uma dinâmica em que a gente vai te fazer essas perguntas. Tu vai ter que pensar nelas com muita calma, não vai ser numa reunião de 45 minutos que a gente vai decidir a estratégia da tua marca. E realmente fazer esse processo de autoconhecimento com a pessoa. Às vezes o cliente que está nascendo agora, ele até surpreende em que ele já deu uma estudada no que ele precisa fazer, ele sabe, ele criou um caminho já e ele já chega com muita coisa já pensada, já pronta e aberta, né? E aí eu acho que aqui até uma palavra-chave que é abertura, porque se a gente não tem essa abertura com o cliente não está aberto a debater com a gente e a criar dinâmicas com a gente, fica muito difícil. Se é um cliente que está nascendo agora e eles chegam assim, ó, o briefing está aqui, me entrega o projeto, e eles não estão dispostos a conversar, a fazer reunião de alinhamento, a fazer dinâmicas de troca com a equipe, de resposta de pergunta, e bota post-it no Miro e tira post-it do Miro, fica muito mais difícil, porque daí a gente vai numa adivinhação, né? Então, o importante, eu acho, hoje que a gente encontra é parceiros que estejam abertos a esse processo, e que estejam abertos a fazer esse autoconhecimento sobre a marca deles e muitas vezes sobre eles mesmos. A gente pega muita marca pessoal no Migra, então às vezes a gente para e faz assim, pô, qual é a missão da tua marca, né? A gente faz aquelas perguntas assim, o que é a marca, para onde vocês vão, quais são os valores de vocês, e o pessoal fica pensando neles, né, como pessoa, e porque a pessoa deles e a marca deles andam junto, então sempre que a pessoa está aberta é um processo mais fácil, mas eu diria que é muito de autoconhecimento e de fazer muita pergunta. Eu acho que um dos nossos trabalhos é assim, a empresa ela está ali, o conceito dela existe e ela está pronta para ser desenvolvida, ela está pronta para crescer. A gente tem que fazer as perguntas certas, esse é o nosso papel muitas vezes. A gente tem que ser investigador real, assim, para fazer as perguntas certas e chegar nas respostas que a gente precisa para então desenvolver o projeto. Tem que duvidar do briefing, né? Muito. Tem que duvidar de qualquer vírgula no briefing, porque se for só pegar o briefing e fazer, vai ter alteração depois. Às vezes não está na pergunta, né? Está na resposta e da resposta é que vem uma pergunta. Exatamente. Tem essa sensibilidade. Eu sinto exatamente isso. A gente tem que pesquisar bastante, cavucar o cliente e para tentar encontrar basicamente qual que é essa essência para conseguir mostrar ela, porque de nada adianta a gente inventar coisas. A gente vai pegar a concorrência, faz isso e aquilo, vamos só pegar a essência deles e aplicar pra gente. Acaba que não funciona porque às vezes a pessoa é diferente, sabe? Então ela não vai entregar essa mesma experiência pro cliente dela e tudo mais. Então, é basicamente esse trabalho de tu perguntar bastante, e é um processo longo, é demorado, porque tem que ter absorção, mas de tu realmente absorver essa essência do cliente para conseguir mostrar isso pro público. As nossas entregas de diagnóstico, elas são pesadas, assim. É como se fosse uma sessão de terapia. Tem gente que chora, né? Dá de tudo, assim, né? Porque a gente faz jornadas empáticas, a gente entrevista pessoas, fornecedores, parceiros de negócio, mercado, para saber quem é aquela marca, porque a gente não acredita no briefing, entende? A gente vai verificar e às vezes a gente joga uma coisa na cara do cliente que ele não estava pronto para ouvir, e a gente fala. A gente pede desculpas, não é a gente que está falando, quem falou, a gente nem diz quem é que falou, a gente põe as citações e tudo. E, enfim, mas é um momento terapêutico, assim, que é a primeira etapa, né? A etapa de diagnóstico. E eu tenho uma dúvida, desculpa, Léo, te interrompi hoje. Não. Como é que, a gente falou de marcas que estão começando assim, mas e quando chega uma marca que já está no mercado há mais de 5 anos, e ela ainda não teve nenhum momento desses de epifania, de terapia junto com a equipe, assim, e ela não se conhece, a marca ainda não se conhece, a marca ainda não está estabelecida, assim. Como é que vocês enfrentam isso?
elas geralmente não se conhecem. E geralmente as empresas que chegam não têm 5 anos, elas têm 20 ou mais, né? E elas são numa crise de geração. Elas estão mudando de fase. Elas estão saindo de uma fase mais executora para uma fase mais integralista, para uma fase mais de rede. Lembrando da palestra do César Paz, né? Elas estão mais interessadas no contexto total, nas pessoas que estão ali, como elas se relacionam com o mundo. Elas estão a fim de deixar um legado. Então é isso. Qual é a tua pergunta? Desculpa. Como é que vocês lidam quando as empresas não se conhecem, não, mesmo que elas já estejam? Elas realmente são surpreendidas, mas todas, sem exceções, que a gente já fez, a gente já deve ter feito uns 20 planos de voos, elas acabam se reconhecendo. Ou seja, não estava nas palavras dela no briefing, mas as fichas caem e elas se reconhecem. E elas aceitam serem tratadas dessa terapia. E vocês acreditam que hoje tá mais difícil dessa marca se sustentar comparado com outros momentos aí de vida, que tipo, hoje a marca ela tem que estar no TikTok, ela tem que estar no site, ela tem que estar no Facebook, e ela tem que ser a mesma, porém o ambiente é diferente. Então, né, se a gente se remeter lá 10 anos atrás, 20 anos atrás, a marca é a marca. Ela vai aparecer na parte gráfica ali e um pouquinho no digital. Só que agora é um tanto de plataforma e ela tem que estar lá. Só que ela tem que se adaptar àquele contexto. A marca sempre achou que conversava com seus clientes, mas não era um diálogo, né? E agora há um diálogo. Então ela está muito mais exposta. Né? E nem sempre ela está disposta a estar exposta. Eu acho que as mídias sociais, o digital, num contexto total, veio para mostrar as fragilidades de uma marca não verdadeira. Né? No momento que a tua marca não representa quem a tua empresa é de fato, na mídia social isso cai por terra. Né? Então, ou ela se descobre como marca e passa a atuar como ela é de fato, ou ela está morta. Né? E realmente algumas não têm essa disposição. E às vezes ela tem que se reduzir, aí eu tô falando voz da minha cabeça, tá? Às vezes ela tem que se reduzir para se encaixar. Então, tipo, às vezes uma marca, né, ela foi concebida em outro ambiente e no mobile daqui a pouco ela tem que ser um ícone. Ela tem que se encolher para ainda assim se comunicar. Às vezes a marca, ela não precisa da mídia social porque as relações de negócio dela estão em outro lugar, né? Mas ela tem que ter uma presença ali. Então, né, mesmo que não seja uma presença muito ativa, mesmo que não, ela tem que estar ali porque ela vai ser procurada ali, vai ser buscada ali, né? Aquela marca que realmente quer construir algo, quer ampliar suas relações, ela tem que fazer esse exame interno, ela tem que se compreender como persona, como personalidade, né? E ela tem que se expor da maneira certa, né? E quando a gente fala de mídias sociais, a gente tem muitos formatos, né? Então, aí o que a gente disse lá no início, que o design ele vai além do visual, é muito importante aqui, porque o branding, o posicionamento da marca, a estratégia da marca, ela tem que estar presente em todas as redes, mas cada uma adaptada ao seu estilo. Então, por exemplo, no LinkedIn, nem sempre vai fazer sentido para todas as marcas postarem a sua identidade visual, ter alguma coisa com a sua identidade visual. Faz mais sentido de ser um monte de texto. Então, se tu não estudou o tom de voz da tua marca, se tu não solidificou o tom de voz, se tu não solidificou o posicionamento, a tua marca não vai ser reconhecida no LinkedIn. Ela vai ser, ela vai depender do visual dela sempre. No TikTok mesmo, o formato de vídeo não é um formato de vídeo que necessariamente vai aparecer a marca várias vezes, sabe? É um vídeo que muitas vezes vai depender do CEO para fazer, que vai se for uma marca pequena, claro, que vai depender dos colaboradores, enfim. Então, assim, se a tua marca não está bem estabelecida, ela não pode ser reconhecida num tom de voz por vídeo, num tom de voz por texto, num tom de voz por apresentação visual, num tom de voz por visual puro, ela não está funcionando. Alguma coisa tem de mal aí nesse meio desse caminho, porque isso é uma marca bem posicionada, que ela consegue ir para qualquer rede social, ela não necessariamente precisa estar presente, né? Como o Cuca falou, a tua estratégia não vai ser a mesma em todas as redes, a tua presença não vai ser a mesma em todas as redes. Tem um dos serviços que a gente presta no Migra, que é o planejamento de marketing. A gente justamente estuda cada ponto, cada canal digital, inclusive
site, blog, newsletter, que são canais muitas vezes esquecidos junto com as redes, né? E a gente estuda como essa marca vai estar presente, em que nível ela vai estar presente. Se ela vai ser uma estratégia ofensiva, digamos assim, que a gente vai estar produzindo conteúdo toda hora. Se vai ser algo realmente de gestão de risco, por exemplo, que a gente vai estar de olho no que o público vai estar dizendo sobre aquela marca, mas a gente não necessariamente vai estar produzindo conteúdo. Então, assim, existem muitos níveis para se estar presente em uma rede social. E aí cabe realmente ao time estratégico entender como que vai ser essa estratégia em cada rede social. E aí cabe ao branding daquela marca, ao posicionamento daquela marca, conseguir comunicá-la da forma correta, no formato correto, em cada uma dessas redes. Isso é muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo é muito legal. Tipo, a marca, ela não é só a tipografia que ela tem, o logotipo dela, a cor. Ela vai muito além, ela tem que estar presente mesmo, tipo, sem o logo. Tu tem que bater o olho numa foto que foi tirada no contexto da marca e tu identificar, subconscientemente. Esse tom de foto é dessa marca. Ou às vezes a pessoa, na forma como ela escreve também, o tom de voz é dessa marca. Tipo, tu acaba conseguindo, com vários outros elementos que às vezes nem são visuais, reconhecer a essência dessa marca. Comportamento também, e a forma de se posicionar. E também tem o ponto de que realmente dependendo do contexto que a marca está aplicada, ela vai ter diferentes comportamentos. Só que aí entra a parte mais difícil, que é também uma das mais legais. Tem que manter a coerência na marca. Tipo, ela vai ter uma linguagem diferente no LinkedIn do que é no TikTok, mas ao mesmo tempo é a mesma marca. Então ela tem que ter, tipo, não dá para parecer que sei lá, que são pessoas diferentes. E ali, antes de iniciar aqui a gravação, a gente estava falando da questão de pegar o celular e se gravar. E eu acho que a partir disso surgiu a criação e a criatura. Que eu acho que na minha época, lá que eu iniciei nos moldes de internet, não tinha muito isso. A marca era a marca. E aqui, no caso, me chamo de Swebléo, porque a relação Léo-Swebpel, ela é muito próxima. A Marcela deve acontecer isso porque a tua figura é muito pública e tem o Migra. E eu acho que isso não acontecia, né, há anos atrás. Então a gente tem a Virgínia, enfim, tem N casos aqui que começa pela pessoa e depois mas o que é a marca dessa pessoa agora, né? A própria Lisiane Lemos aqui, que a gente tem como cliente da Migra. Então acho que isso também é de contextos atuais e talvez cada vez mais isso surja, né? A marca a partir da criatura mesmo. A Lisiane ensina muito. A Lisiane é uma mulher fantástica, né? Tipo, nossa cliente é meu xodózinho. Ela já é nossa cliente há 2 anos, eu acho, 2 anos e meio por aí. E ela é uma amiga minha, então a gente fala muito sobre isso. E ela sempre fala sobre como, assim, tu tem que ir, a tua pessoa, ela tem que ir para além da tua marca também, sabe? Então, assim, tu tem que procurar te destacar e a tua marca, ela pode vir junto. E aí, claro, isso tudo é de posicionamento, né? Então, é uma escolha que tu faz, por exemplo. É uma escolha que eu faço, dizer sempre, sou Marcela, CEO e gestora do Migra. Antes de dizer que sou Marcela, que gosta de ler e que gosta de cachorrinhos. Então, essa é uma escolha de posicionamento. Eu estou aqui numa plataforma dizendo isso. Eu estou me posicionando desta forma. Então, a gente... Quando eu faço isso, e eu tenho uma plataforma em que eu falo, Marcela falo, eu sei que o cliente do Migra vai estar vendo, que possíveis clientes do Migra vão estar vendo, que outras pessoas que não conhecem o Migra podem ver e podem vir a conhecer o Migra por causa minha. Então, hoje, o meu posicionamento é muito de marca pessoal e ela vai além da minha marca. A Marcela vai além do Migra, enquanto isso, o Migra vai além da Marcela. O Migra não depende da Marcela, entendeu? Então, assim, o Migra, ele tem que andar junto comigo, mas ele tem que andar sozinho. Ele não precisa da minha mãozinha para ficar segurando ele. Ele não precisa de mim para cada passo que ele precisa dar. Então, a Lise sempre fala muito sobre, assim, cada vez que tu vai tomar uma decisão estratégica na tua carreira, cada vez que vai tomar uma decisão estratégica de marca mesmo,
tu precisa pensar como é que isso vai te destacar depois. Indo além da empresa que tu trabalha, indo além da empresa que tu tens, indo além do emprego atual que tu tem. Ela sempre fala, né? Quem é a outra pessoa que tu conhece que trabalhou na Microsoft, no Google e é secretária de Estado? Quem? Ninguém. É só ela. Então, toda vez que ela vai tomar uma decisão estratégica, ela pensa nisso. E isso eu ouvi da boca dela, assim, e nunca saiu. Então, hoje, sempre eu penso muito, assim, tanto em posicionamentos como hoje, como eu me apresento, como na minha vida digital, como produtora de conteúdo, como lidando com os meus clientes, até na minha vida pessoal. Enfim, acho que sempre tem que pensar, a gente tem que pensar muito em ir além da própria marca também. E aí eu acho que hoje, quem escolhe se posicionar levando a sua marca junto, tipo Virgínia, Boca Rosa e tal, são pessoas que sabem que elas estão à frente ali. Mas elas sabem que a empresa também existe, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de um pequeno empreendedor, de uma pequena empresa, o pessoal ali que está por trás, o colaborador que está por trás, se ele escolhe aparecer, ele tem que pensar muito nisso, porque é o que a gente falou. Se eu vou aparecer, o Migra vai vir junto comigo, e aí o Migra vai ficar andando do meu ladinho. Então, claro que como empreendedor eu quero isso, mas como empresa, tu quer isso? Tu quer que o empreendedor ande junto com a marca dessa forma? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer desde o início, e aí toda vez que a gente vai pensar em se expressar no digital e na forma, enfim, de outras formas de expressão, a gente tem que pensar nisso. Legal. O que eu percebo também, eu percebo muitas coisas, né? Mas até hoje de tarde eu estava vendo ali no Instagram, tem um rapaz, eu não lembro o nome dele, tá? Mas é meu patrão. Ele só fala isso, meu patrão, isso aqui, o patrão dele é a figura perfeita para ele. E aí eu estava vendo dessa relação do funcionário com o patrão. Tipo, esse funcionário, ele virou a marca. Ele criou, né, essa relação que ele virou a marca da empresa. Enfim, deve ter outros diversos exemplos. Mas também essa relação, tipo, às vezes o funcionário ele se apropriou, se identificou, e às vezes o funcionário se torna a marca da empresa, né? Ou o representante dela. Então também, tipo, vivências desse novo mundo, né? Que a gente está sempre com o celular e essas coisas cada vez mais surgem, né? Aparecem. O Álvaro falou, nem está aqui no nosso roteiro, mas eu pesquei, a questão da inteligência artificial. Tu deu ali um temperinho e aí hoje a gente abre a porta da geladeira e aparece lá 70 ferramentas de inteligência artificial. Como é que vocês veem esse movimento agora da criação a partir de algo que não existiu e do nada surgiu ali algo na tua frente, totalmente novo, personalizado, de acordo com o que tu colocou, né, como informação ali? O que eu vejo com relação à inteligência artificial, principalmente na minha área, assim, é a questão de que valoriza cada vez mais o que é humano, tipo, a cabeça que está por trás. Eu enxergo mais como uma ferramenta, tipo, que vai te dar possibilidade de colocar na prática alguma coisa que seria muito mais difícil, muito mais burocrática de fazer. E, ao mesmo tempo, acaba realmente valorizando o que é humano, mas no sentido de penso mesmo, tipo... tu pode ter duas pessoas usando inteligência artificial e se uma tem uma ideia que criativamente faz mais sentido para o que ela visa e tudo mais, o resultado é completamente diferente. Então, é basicamente assim que eu trato, mas é realmente um tópico muito aberto ainda, então... É um tópico novo, né? É um tópico completamente novo. Então, cada dia que passa eu vou repensando, assim, as minhas opiniões. O que tu falou é interessante porque a criação ainda parte de um humano. Sim. Que aquilo lá não se cria sozinho. Tu tem que botar, né, os teus sentimentos e vivências dentro de um prompt e aquilo dali é que vai sair, enfim, a criação. Então, o humano não vai ser descartado. A gente ainda é útil. Sim. A gente não chegou lá. E tu, Cuca, como é que tu vê esse movimento aí? Eu acho incrível, eu uso, mas eu uso para me inspirar ou para me ajudar a chegar numa conclusão. Boa. Eu não uso o resultado que ela me entrega. Eu estou falando das generativas, né? Então, ChatGPT, Midjourney, né?
Por exemplo, Midjourney a gente usa para criar inspirações para o cliente conseguir enxergar alguma coisa, entende? Que a gente quer mostrar. Vai ficar nesse estilo, mas nunca a gente gerou uma imagem ali e publicamos aquela imagem, entendeu? Eu concordo totalmente com o Álvaro. A inteligência artificial está servindo para a gente aprender o que o ser humano é capaz de fazer e começar a compreender o que é a pasteurização das coisas, né? Eu acho que a gente já vinha num caminho de pasteurização com as questões de SEO, né? Quando para tu ranquear bem num troço, tu tem que te submeter a uma série de regras extremamente rígidas, chatas, desumanas, para que a máquina entenda aquele conteúdo e te ranqueie bem. Então tu vê uma infinidade de textos sem contribuição nenhuma para o desenvolvimento humano. Lixo digital. Lixo. E eu estou vendo que a inteligência artificial pode estar vindo junto. E a Talvez inteligência ela esteja potencializando, né? De uma forma jamais vista antes. Então, hoje a inteligência artificial generativa ela se baseia em conteúdos gerados por humanos, ou nem tanto mais, por causa de SEO. Quais são as fontes que ela está consumindo para gerar a entrega que ela faz, né? Entre acertos e erros que ela te dá ali, né? Ela te dá erros também, porque ela consome dados errados também, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como que a gente usa isso, a nossa responsabilidade social como comunicadores ou designers, enfim, né? A gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente põe no mundo, né? Então, o que a gente vai colocar no mundo, né? Como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos se todo o conteúdo vai começar a ser gerado por inteligência artificial? Ela vai se basear nas coisas que ela mesma está criando para criar outras coisas. Isso é uma lógica meio insana, né? Mas, assim, é inacreditável. Eu uso. E nos usos não generativos ainda, é muito útil, né? Sei lá, tu manda analisar uma base de dados para te dar cruzamentos e fazer uma mineração de dados, de informação, enfim, são milhões de usos, né? É incrível. Eu acho que a maior questão da inteligência artificial é a responsabilidade humana do que fazer com ela. Está muito conectado à fala do César Paz que a gente assistiu. O poder de destruição que também acaba chegando à mão de vários. Eu acho que assim, o problema da questão toda não é a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Dificilmente. Mas tu pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta até onde a gente pode utilizá-la como ferramenta. Porque como o Cuca falou, a gente não vai gerar uma imagem no Midjourney, a gente não vai gerar um texto no ChatGPT e querer dizer que foi a gente que fez, tipo, que gerou aquilo ali do zero. A gente alimentou, a gente deu um prompt, a gente deu referências. Mas até que ponto aquilo é nosso e a gente pode usar? Especialmente como profissionais trabalhando para empresas, trabalhando para outros profissionais, para outras marcas. A gente não pode, na minha opinião. Não é certo. E eu acho que quem hoje mais está sendo afetado não é nem o designer, é o ilustrador, né? Eu acho que hoje o que está acontecendo com os ilustradores é uma coisa absurda, assim, porque é a partir das ilustrações que eles alimentaram que essas inteligências artificiais estão gerando as suas imagens. O problema é que vem gente e realmente descarta o ilustrador e não leva em consideração o trabalho que é ser ilustrador e o valor que é ser ilustrador, porque, nossa, gente, se tem uma coisa que é difícil é ilustrar. E aí, tipo, eu não sou ilustradora, né, mas eu tenho ilustradores com quem eu trabalho e o valor deles é muito grande, a gente consegue gerar algo incrível visual, assim, por causa deles, eles conseguem traduzir de uma maneira visual algo que a gente quer passar. Então, acho que hoje o maior problema que a gente tem é a responsabilidade do que está sendo feito com o que é gerado com a inteligência artificial, entendeu? Mas ela é maravilhosa, eu uso muito para fazer conta, principalmente que eu sou uma anta em matemática. Não, e uma outra coisa que nem todo mundo se dá conta, né? Outro dia eu fui exposto a uma obra de arte, tá? Eu fui apreciá-la e na hora que eu fui apreciá-la, eu pensei, isso aqui poderia ter sido gerado por inteligência artificial, porque eu não sabia quem era o autor, né? Geralmente quando tu tem o histórico do artista, tu consegue entender coisas e tal, não sei o quê. Ali eu fui exposto assim e me desinteressou só o fato de eu pensar que aquilo poderia ter sido feito por inteligência artificial. Porque eu não quero saber o que uma inteligência artificial fez.
Sim. Eu quero saber a ideia que alguém teve, o trabalho que deu, a técnica que ele usou, qual é a trajetória dele como artista que o levou a criar aquilo. Onde ele estava, né, no momento que trouxe aquela inspiração Todas as para nuances, fazer né? aquele negócio. Então, eu acho que quanto mais peças, obras, coisas forem feitas com inteligência artificial, mais as pessoas vão perder o interesse pelas coisas realmente incríveis, porque elas não sabem mais quem é que fez aquilo. Vão ficar mais Ou seja, artificiais. Quanto melhor for o resultado da inteligência artificial, mais risco tem disso acontecer. Que merda isso aqui, né? Foi uma máquina que fez. E considerando que a gente vive em um país que a gente não é tão culturalmente rico, visualmente falando, de obras de arte, de fotografia, né? A gente não tem essa exposição tão facilitada quanto se tem em outros lugares, né? A gente não tem tanto museu, a gente não tem tanta visita a museu em escola, esse tipo de coisa. A nossa referência e a nossa linha de base para saber se aquilo dali tipo, foi para um lado ou para o outro, né? A gente não é tão facilitado para a gente ter esse entendimento, ter esse discernimento. Então, talvez o Cuca consiga hoje olhar e pensar, nossa, isso daqui pode ter sido feito por uma inteligência artificial, mas nem todo mundo talvez tenha esse discernimento, sabe? E aí acaba que talvez crie um desinteresse na arte em si e na geração em si. Então, isso é muito triste, assim. Então, eu acho que tem que ter muito discernimento, que é uma coisa que a gente sabe que o ser humano, infelizmente, não tem. Eu acho que também carrega um pouquinho da questão de geração, né? Tipo, a gente lá, Leonardo da Vinci, Picasso, a gente tem esse conhecimento aqui. Mas talvez o meu filho, Bernardo, agora, ele não tenha esse conhecimento, vai ter a partir de livros ou do interesse dele, só que tem um NFT aqui do lado, que está dizendo para ele, ó, isso aqui é arte, isso aqui é uma arte única, isso aqui foi criado por uma inteligência artificial. Então, também passa por, tipo, a gente tem um conhecimento do que era arte, mas será que a arte vai ser arte como a gente viu que era arte? Tipo, é que a gente está no meio do negócio. A gente viu antes. Como que o teu filho vai valorizar uma obra de arte? Exatamente. Será que ele não vai valorizar um NFT de ter aquilo dali que foi criado e para ele aquilo dali é único, né? E absoluto. Então é meio louco. Mas quando alguém disser para ele que um ser humano pode fazer arte, o que vai acontecer também? Exatamente. Será que ele vai explodir? Pô, que loucura! Será Como é que eles faziam isso? Então eu acho que toda tendência gera uma contra-tendência, né? E eu acho que as pessoas vão começar a valorizar, já estão, né? Sim. Em certo nicho, assim, a valorizar muito o que vai contra a tendência, né? E talvez cresça. E é cíclico. E sempre foi assim, né, na história. Os hippies surgiram por causa da guerra do Vietnã, né? Quando se perdeu a humanidade lá, veio uma reação a isso. Então, é tudo assim, né? Tudo vem em volta aí. Boa. A gente fugiu de marca, mas a gente voltou para a marca. A gente está dentro do negócio aqui de criação. A segunda parte aqui das questões que eu coloquei é como é que a gente define o que é um branding, né? Um brand sólido. E o que vocês carregam como um elemento essencial para que uma marca dure, né? Perpetue ao longo de anos. A gente tem aqui em Pelotas uma Josapar da vida, né? Que existe aí há anos. É do jeito que é, queira ou não, mas ela está estabelecida. A gente estava falando ali de Fena Doce, tipo, pô, é uma marca que a gente tem aqui na cidade ao longo de anos. Quais são os elementos essenciais para que a gente perpetue ao longo de anos, se adaptando, mas mantendo lá o marco zero? Tu, Cuca, que vivencia isso. E, por sinal, aqui só trazer o parabéns e o elogio pelo Cuidadores de Marca. Eu achei incrível, assim. Né, num ponto específico, todo mundo tá indo para um lado, cuidar marca não tem nada a ver com hype, tem, na essência, cuidar da marca. A gente já, durante a trajetória em comum, né, a gente começou até com outro nome, Insight, que é a razão social nossa, né? E a gente foi mudando, e as taglines também, porque sempre foi uma busca para expressar aquilo que a gente é. Né? Então, eu já aproveito isso para responder a tua pergunta. Eu acho que o maior segredo da perenidade de uma marca é ela realmente se expressar de acordo com o que ela é de fato. Né? É como a reputação de uma pessoa. Uma pessoa tem uma reputação boa quando ela age ou se comunica da forma
com o que ela é, senão a reputação dela é mal vista, né? Uhum. A marca é a mesma coisa. Eu sempre comparo marcas e pessoas, assim, porque é a mesma coisa, né? Para empresas a gente chama marcas, para pessoas a gente fala de reputação, né? Mas é a mesma coisa. Então, uma das coisas é essa, ter coerência, ter verdade na sua atuação, né? Ela está cercada com a sua equipe de pessoas que compartilham dos valores, né? Aquelas coisas básicas de missão, de visão, de valores, né? Uhum. Aquilo tem um motivo, né? Aquilo é colocar as pessoas para entrarem numa sintonia única, porque uma empresa, um CNPJ é um monte de CPF. Um CNPJ não é uma coisa da cabeça de uma pessoa só. Uma pessoa idealizou, mas ela precisou de outras que se juntassem a ela para dar continuidade àquilo. As pessoas têm que acreditar. E a expressão desse monte de gente ali é a marca. Então, eu acho que é isso. Perenidade, verdade. Uhum. E tu, Álvaro, na questão até vou pegar e vou transformar a pergunta em talvez outra pergunta. A questão do redesign nisso tudo. Porque eu vivenciei ali em períodos de AG2, que era uma agência onde eu fiquei 8 anos, então vi muita coisa. E aí o que mais talvez ali me chamava a atenção era a questão de Bradesco, que é um banco, né? Hoje talvez o Itaú, se eu não me engano, ele passou um processo ali de redesign. Sim. E, pô, a gente viu o quanto era um esforço aquele negócio. Tipo, o Bradesco vai mudar a letra. Cara, é mudar a letra, é mudar 80 arquivos, é mudar lá no caixa eletrônico. Não é mudar. Tem que ter ali, né, os motivos para que, enfim, não se descaracterize ainda que, isso daqui, quando eu olho, é Bradesco ainda. A questão do redesign é extremamente complicada porque tu tem tanto a questão, que nem tu falou, da questão da reputação da marca, do que a marca que ela quer transmitir, mas também tem como chega no usuário, como chega no cliente. Tipo, pode chegar pra mim de um jeito que, sei lá, ficou marcado na minha memória, tipo, às vezes pode ser até uma coisa feia, tipo, uma marca feia. Mas meio que, quando eu penso na marca, eu penso nela desse jeito. E aí tu vem com redesign pra tentar, às vezes, trazer mais do que a marca quer comunicar e tudo mais, só que ela ainda tem uma história, que foi esse período que ela teve com uma identidade, sei lá, feia. Então, eu acho bastante complicado, porque também tem que, querendo ou não, faz parte também da história dela. Às vezes, tu ter tido uma identidade meio estranha e tudo mais, às vezes faz parte dela. E aí eu acho que tem que tomar cuidado para, nesse processo, tu conseguir manter essa trajetória, porque, querendo ou não, fez parte do que a marca é. E aí também entra essa questão por exemplo, aí do Bradesco, a questão de, tu vai ter que mudar toda a tipografia, tu vai ter que mudar um monte de coisa, tem um monte de arquivo antigo. Entra também porque tu não precisa sair do branco pro preto. Não precisa ser algo tão agressivo, porque também, às vezes, tu acaba perdendo o reconhecimento. Então, eu acho bem complicado, porque realmente tem a questão do design de tu tentar passar o que a marca quer comunicar e tudo mais, só que também tem o que as pessoas veem e como ficou marcado na memória delas. Então, realmente tu encontrar esse meio do caminho, tentar fazer algo que funcione. As pessoas, às vezes veem alguma coisa ou escutam alguma coisa há tanto tempo que elas não racionalizam mais sobre a questão estética daquela coisa, porque aquilo está tão introjetado. Sim. E aquilo tem uma representação, ele simboliza algo, o simbolismo dele é mais importante do que a forma estética dele, de fato, né? Porque ela aprendeu, ela conviveu, ela passou a vida inteira vendo um troço feio. Tipo assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Paralamas do Sucesso. Cara, que nome horroroso, né? Mas eu fui criado ouvindo Paralamas do Sucesso e eu nem penso no que significa isso. Porque aquilo representa... É um nome de alguém, é o nome de uma banda, é o nome, né? E tu não racionaliza, às vezes, depois, né? Claro, quando tu tá criando do zero, claro, obviamente tu vai fazer bem feito. Agora, já existe, já tá ali, tu só assimila, né? Já tá na memória afetiva.
E tu, Marcelo, o que tu identifica aí como elementos essenciais para perpetuar ao longo de anos? Eu acho que mais uma vez eu volto para a questão do autoconhecimento de marca, assim. Eu acho que o que não muda, o que não pode mudar é a essência da marca, quem ela é, o propósito dela, por que ela faz o que ela faz. Talvez o que ela entrega pode mudar, pode ser adicionado alguma coisa, pode ser retirado outra coisa, pode mudar a forma como ela vai entregar. O que não pode o que não pode mudar, desculpa, é o porquê dela existir, o porquê dela entregar o que ela entrega, o porquê dela comunicar com aquele público. Isso eu acho que leva marcas mais longe do que a gente pensa. Porque eu já vi marcas assim se autodestruírem por querer ficar mudando a sua essência, por querer ficar mudando a sua personalidade toda hora. Eu não falo nem visualmente necessariamente, eu falo realmente do que elas estão oferecendo, do porquê que elas estão oferecendo, assim, e não criar uma base sólida para isso. E não ter a sua essência sendo transmitida e não saber qual é a sua essência. Então, acho que reconhecer toda a trajetória da marca, reconhecer toda a essência dela e seguir trazendo isso da melhor forma, adaptando-se aos novos tempos, digamos assim, adaptando-se aos novos canais. Isso é uma necessidade, mas sempre levando em consideração o porquê dela estar lá. E quando vocês percebem que o produto ele virou a coisa, por exemplo, o que muito se falava na minha época, né? O Mirabel, tipo, vamos comer o Mirabel, tipo, o Mirabel não era o produto, né? O Mirabel era a marca. Não é sabão em pó, é Omo, é Bombril, tipo, antes também, né, a gente tinha muito essa referência, tipo, a marca é tão forte que ela se transformou na coisa. E hoje talvez isso tá mais pulverizado. Então, tem muito mais marcas de sabão em pó. Mas a gente vai no super e diz, compra Omo pra mim. Aí a pessoa vem lá com um pinho, não tem nada a ver com Omo. Então isso também era interessante, assim, de ver como aquilo dali ficou tão forte, né? Que a gente falava e ainda fala. Me vê um Omo. Eu acho que isso vem de uma época em que havia mais monopólio, digamos, de alguma marca, né? Dominava o mercado, a participação de mercado, ou era única mesmo, muitas vezes, né? Sim. Tipo lâmina de barbear, que é a Gillette, o Band-Aid. Durante muito tempo foram produtos únicos, assim, né? Então conquistaram esse espaço. Hoje é muito difícil de alguém que está vendo que um concorrente fez algo bom, que não vá atrás e não faça igual, né? A não ser que tenha uma proteção de patente e tal, mas, né? Enfim, acho que é isso. Boa. Show, falamos sobre isso, e aqui o outro tópico que eu trago é no processo criativo. Queria ouvir de vocês, o Cuca meio que falou ali do plano de voo, mas como é que a gente faz um processo criativo que muitas vezes nos conduz a uma inovação, só que o cliente ele não está preparado para aquele grau ali específico de inovação. Então a gente coloca, né, despeja ali toda a nossa energia e o resultado final ele está incoerente com a espera do cliente. Qual é o teu processo criativo, Álvaro? O meu processo criativo, ele tem, na verdade, ele se adapta porque depende do que é o dia a dia corrido e do que é algo mais pensado, o que seria o ideal, no caso, que é um processo de longo prazo. No processo de longo prazo, é bem estruturado no sentido de pesquisar bastante, de coletar bastante referência. Eu acho que o ponto principal para processo criativo é referência, porque basicamente criatividade não é uma dádiva, ela na verdade se dá conforme tu tem conhecimento, tu tem bastante referência, daí tu consegue criar coisas novas, tipo descontextualizando outras, enfim, de N maneiras. Só que o dia a dia, ele é diferente. Porque às vezes o cliente vem em ti e ele quer... me dá uma logo para amanhã. Daí tu não tem o tempo para estudar e tu, sei lá, vai fazer o máximo que tu consegue com as exigências do projeto. Mas por isso que eu falo que tem essas duas vertentes. Tem a adaptação do processo criativo, mas basicamente o que tem de igual desses dois métodos
digamos assim, é a questão de ter bastante referência para conseguir não dar um tiro muito longe. Seria basicamente isso, trazendo mais para essa questão de solicitação mesmo. Porque assim, a gente estuda e tudo mais e entende o processo de como funciona a questão de, por exemplo, a gente sabe que tem o tempo para a gente conseguir absorver as coisas dentro da construção de uma estratégia e tudo mais. Só que às vezes é muito complicado de conseguir passar isso para o cliente, e também às vezes ele tem uma necessidade que é tipo, preciso disso. E aí acaba que às vezes a gente tem que se adaptar. Então fica nessa coisa de esse daqui é o lado certo, me escuta, faz isso, só que ao mesmo tempo tem a questão da adaptação. Vou pegar a tua experiência ainda como um estudante universitário. O que te chocou mais nessa transição ali, ou nessa mescla da teoria na hora que tu foi aplicar isso ao mercado? É que assim, a minha experiência sempre foi bem mesclado de estudar e trabalhar. Então, isso principalmente no curso de design, tu tá, sei lá, primeiro, segundo semestre, tu já entra no mercado e já vai aprendendo muita coisa com o mercado mesmo. E o que eu aprendi é justamente isso, de que se for um projeto muito grande, tipo, tu vai fazer o redesign, sei lá, da Apple. Acaba que o cliente entende que, isso aqui é uma coisa super importante, vamos dar estrutura, calma aí. Só que aí, tipo, por exemplo, vem um cliente menor, sei lá, tipo, daqui da cidade, tio de alguém abriu uma padaria. Entende? Tu acaba tendo que adaptar também. E aí tu aplica o conhecimento conforme a realidade. Então, eu enxerguei bastante disso, especialmente aqui na cidade, de que as necessidades às vezes são um pouco diferentes do que a gente aprende. A gente já tem o conhecimento para tal coisa, mas às vezes tem que dar uma adaptada conforme a necessidade. E tu, Cuca, como é que tu adapta o plano de voo durante o voo? O cliente chega para ti, eu quero isso e é isso, ou o outro cliente chega, o penso é com vocês. Isso sempre foi um dilema. Aberto. Sempre foi um dilema, quais são as brigas que a gente compra, né? E com o passar dos anos, o que vai acontecendo é que tu vai te livrando, ou o cliente se livra de ti, quando vocês não pensam da mesma forma. Entendeu? Então, a gente nunca se vende, vamos dizer, né? A gente sempre luta pelas brigas que a gente acha que tem que lutar. E isso faz ou o cliente se afastar, ou ele permanecer, né? Obviamente que geralmente as brigas que a gente compra é por colocar mais estudo, mais dedicação, né, para entregar uma coisa mais robusta. Geralmente isso custa mais caro do que tu fazer uma coisa rápida e rasteira, né? Então também já há uma seleção aí na hora que tu passa um orçamento. O cara tá esperando que vai gastar 1.000, a gente deu um orçamento de 50.000, ele não vai aceitar, entendeu? Então e se ele não aceitar é porque ou o negócio dele não comporta, ou ele não teve a visão da importância do negócio, né? Então também é uma seleção, né? Quando tu falou das referências, eu sempre digo um troço assim: quando tu tem uma referência só, tu é um plagiador. Quando tu tem duas, tu pode dizer que tu teve referências. E quando tu tem 3, tu pode dizer que tem estilo próprio. Faz sentido. É uma brincadeira, né? Porque tudo as referências, mesmo que tu não busque na hora de executar, elas estão em ti, né? Tu sai na rua, tu vê coisas, tu vê filmes, elas estão já dentro de ti. Eu sou músico, né? Eu componho. E às vezes eu estou compondo assim, eu faço um troço e eu me dou conta que eu estou perseguindo um caminho, e aí eu me dou, cara, isso já existe, claro, eu estou perseguindo aquilo que está na minha cabeça.
É difícil tu romper com totalmente. São um gênio só. E mesmo os gênios, eles buscaram em algum lugar, só que não identificou. Por isso que Com certeza. Então é isso. Boa. Tu, Marcela, como é que tu faz aí esse processo entre o zero e não, tu tens total liberdade para fazer o que tu quiser. Me apresenta e a gente conversa. Hoje a gente tem já uma estrutura em que a gente consegue dizer não, às vezes, para um projeto e passar ele para frente quando a gente acha que ele vai ser totalmente um desgaste emocional e de tempo a troco de nada. Porque, assim, no mercado acho que todos concordamos que às vezes chega cliente que ele já tem uma coisa na cabeça e ele não vai tirar aquela coisa na cabeça, não importa o que tu fale. Então, quando a gente identifica esse cliente, a gente muitas vezes passa ele para frente. Quando a gente identifica que é um cliente que, beleza, ele pode ter uma cabeça mais dura, mas ele tá aberto e ele tá disposto a participar do processo, aí a gente conversa e a gente tenta comprar as batalhas que a gente vai realmente enfrentar. Mas eu acho que a chave para tudo isso tá na pergunta, é o processo. É o processo criativo. A gente tem que ter processos, né? Especialmente quando a gente trabalha com outras pessoas. Então, hoje, por mais que eu seja a líder ali, eu também estou na operação. Então, projetos de branding, por exemplo, passa muito por mim. Então, eu gosto de já quando... Eu, pessoalmente, sempre atendo todos os clientes que vão entrar no Migra, que vão conversar com a gente pela primeira vez, assim. Então, eu sempre apresento o nosso processo e eu digo, isso faz sentido para ti? Tu está disposto a fazer parte desse processo? Às vezes é alguém que já teve vezes que foi tipo assim, eu preciso desse processo em uma semana. Dá para diminuir? Aí eu vou pensar. Aquilo ali vai valer o meu desgaste emocional, o meu desgaste de tempo, o surto que eu vou ter? Vai valer? Beleza. Então a gente vai em frente e eu vou dizer, olha, eu vou fazer isto vai ser cortado. Não tem como fazer em uma semana. Tá tudo bem por ti? Tá tudo bem por mim. Beleza. Então é adaptação, né? E ter o processo muito claro para saber exatamente aonde cortar. Quais os esforços que tu vai diminuir, o que tu vai tirar daquele escopo para poder caber quando é assim. Quando vem um cliente que quer alguma coisa e esta coisa vai ter que caber na cabeça dele. Então, eu tenho um processo já. Ele existe o processo ideal, né? Existe ali o briefing, o debriefing, o estudo, o benchmarking, papapá, tudo isso até a finalização da criação. Mas se o cliente não está me dando disponibilidade para seguir este processo à risca e ele está disposto a abrir mão de parte do processo e, portanto, talvez até mesmo parte do resultado, ele está disposto, ele está ciente, aí tudo bem. É questão de muita conversa, sabe? Isso é uma coisa que eu identifico direto nos clientes quando eles chegam, por isso que eu faço questão de conversar com eles, assim. Eu quero entender se este cliente ele está aberto à conversa, ele vai me ouvir e ele vai ouvir a mim e as gurias. Porque, assim, nós somos um estúdio só de mulheres, tá? E já houve muito, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, em que homens não ouviram o que a gente tinha para dizer. Eles quiseram fechar contrato com a gente, mas eles não ouviam o que a gente queria dizer, mesmo que nós fôssemos as experts que eles contrataram. Então, assim, eles tinham uma dor, a gente resolvia a dor deles com a nossa expertise, com o nosso trabalho. Eles não estão interessados no que mulheres têm a dizer. Isso é um fato. Então, assim, por isso que eu faço questão de sempre conversar com o cliente de primeira mão. Óbvio que eu não descarto clientes porque eles são homens, não se preocupem, meninos. Mas eu sempre vou conversar e eu vou medir a temperatura, sabe? Pra ver como é que vai ser a recepção também com o time. Porque já teve vezes que eu ignorei, assim, aquela bandeirinha vermelha de algum cliente e foi um transtorno enorme pra minha equipe. Foi um transtorno de sério, assim. Entende? Da gente sofrer certas coisas que eu não vou mencionar a palavra porque eu sei que depois pode dar flag no YouTube, mas... Entende? Então, isso é algo que eu, especialmente, tenho que tomar muito cuidado, tendo uma equipe só de mulheres também, sabe? Entrei em outro ponto aqui, vocês me desculpem, mas faz parte do trabalho. Show. Bom, indo para os fins aqui, como é que vocês veem essa evolução que a gente está tentando fazer um exercício futuro aqui? O que vem aí na frente? O que vocês estudam quando a gente mescla com o futuro não tão previsível, mas plausível, digamos assim, dentro dessas questões de branding, de design? Para onde a gente vai com esse negócio? Cada vez mais voz, não tanto design, cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais o creator virando marca. O que está ali
no ler depois, que a gente às vezes não lê depois. Mas o que está naquele futurinho ali que vocês vão estudando? Eu acho que é uma incógnita sempre, mas eu vejo que a capacidade que a gente tem de adaptação vai nos ajudar muito nisso. Acho que o ser humano é extremamente adaptável. Acho que o brasileiro, em específico, é muito adaptável. A gente está pronto para se adaptar a novas tendências. A gente é guerreiro. Mas eu acho que a Creator Economy tá aí e tá num momento, talvez, de dúvida de si mesma, da diferença do influencer, do infoprodutor, do creator, do pequeno creator, do grande creator. Quem é que vai ser mais relevante para a marca nesse momento, quem é que vai gerar mais conversão em relação a custo, qual é o melhor ROI, enfim. Acho que quando a gente fala de Creator Economy, vai ser muito sobre a adaptação daquela pessoa em relação à própria marca, da adaptação dela na criação dela. Acho que isso daí vai ser chave para qualquer um que decide criar conteúdo na internet hoje. A adaptação é chave, porque a gente vê isso em trends que duram uma semana. Se tu atrasar um dia para fazer uma trend, ela não é mais relevante. Então, a aceleração do que acontece, do que é relevante, hoje é muito presente. Então, a gente tem um tempo hábil, digamos assim, de estar presente num momento relevante, num momento chave, que eu acho que também vai muito com essas tendências, sabe? Se tu parar para pensar, o que era Creator Economy há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás foi ontem. Sabe? Então, o que vier por aí, a chave vai ser a adaptação de quem está presente nesses meios que forem afetados. Boa. Eu não sei o que vai vir. Eu sei que, como eu falei antes, sempre há uma contra-tendência. E se tu olhar, ao mesmo tempo que existe o TikTok, tem a ascensão dos podcasts. Pessoas conversando, que nem a gente aqui, e pessoas querendo ver uma conversa de seres humanos. Sabe, ao invés não ao invés, talvez coexistindo, né? O frenético junto com o calmo e tranquilo. De repente, se a pessoa tiver sanidade mental até lá, até um futuro próximo, ela possa ainda escolher as coisas, né? A gente sabe o impacto da vida digital nas doenças mentais hoje em dia, né? Como é crescente a quantidade de pessoas com problemas, com transtornos mentais, e muito se deve a isso, eu acho, ao isolamento, ao consumo, as ferramentas que são feitas para nos viciar, né, para a gente não desgrudar delas. Então eu não sei que caminho que vai tomar, mas eu vejo que nem tudo está perdido, porque ao mesmo tempo que surge uma coisa bem dinâmica, surge outra que parece uma volta aos programas de rádio antigo, porque as pessoas querem conversar. Eu acredito no ser humano, e também se eu perder a crença nisso, eu vou acreditar em quê, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito como a gente dar realmente uma resposta muito específica, tipo, vai acontecer isso, mas juntando assim o que vocês dois falaram, basicamente ou a gente se adapta ou vai ficar insustentável. Tipo, vai chegar um momento em que toda essa questão de conteúdo frenético e das redes nos deixando doente e tudo mais não vai se tornar sustentável e alguma coisa vai acontecer. Do contrário, a gente vai seguir cada vez mais se adaptando. E isso eu falo isso eu falo geral, tanto como pessoa quanto como marca. Se adaptar. Desculpa. Renata. Não, eu acho que tem uma coisa chave que a gente tem que lembrar, que quem dita a tendência e quem diz o que vem a seguir somos nós, baseado no que a gente consome. Não é uma entidade que vai... Ninguém nos impõe, selecionei e vou impor isso à humanidade. Não. Então, assim, quanto mais pessoas ouvindo podcasts, ouvindo conversas, mais o mercado vai entender que aquilo é uma tendência. Se a gente só consumir o TikTok de 15 segundos, mais o mercado vai entender que isso é uma tendência. Então, talvez a gente também tenha que se colocar num lugar de responsável deste momento, porque nós estamos responsáveis disso. A gente vê um movimento de streamings gigantes fazendo filmes pensados para que a pessoa possa mexer no celular enquanto ela vê o filme.
São filmes rasos, são filmes que não trazem nada, são filmes chatos. E esses filmes são top 10 da Netflix. Por quê? Sim. Porque tu assistiu o filme mexendo no celular e tu achou graça mesmo assim. Então, tu deu um super like naquele Tu filme. aprovou, né? Então, quanto mais isso acontecer, menos filmes interessantes e profundos a gente vai ter. Porque o mercado não vai entender que eles são relevantes e não vai ter financiamento para esses filmes. E isso vai para qualquer tipo de conteúdo. Se a gente não consumir YouTube com pessoas sentadas conversando sobre um assunto que a gente acha relevante por mais de 8 minutos, ninguém vai produzir os vídeos de mais de 8 minutos, porque dá trabalho, porque requer dinheiro, requer tempo. Então, eu acho que a gente hoje, se a gente está pensando, nossa, o futuro vai ser péssimo, porque a próxima geração está estragando tudo, tu também é um consumidor, tu também é um usuário. Então, começa a tentar ditar este lugar também. Vamos fazer um movimento conjunto, vamos tentar se juntar uma vez na vida para fazer uma coisa que vai ser positiva e trazer um comportamento diferente. No teu comportamento, começando contigo ali, eu acho que, enfim, isso vai para outros lugares, mas vou parar por aqui. Um dos episódios anteriores, antes de gravar, a gente tava falando da relação nossa com o 2x ali, né? Então, tipo, a gente vai pro YouTube, 2x, a gente vai pro WhatsApp, 2x. Quando tu tá pessoalmente com a pessoa, tu já não tá suportando a pessoa falar, porque tu tá procurando 2x, tá, meu, acaba rápido, vamos. Então, é muito disso daí, a gente tá ditando o ritmo que é 2x. Aí isso daqui a pouco vai pro Netflix, isso daqui a pouco vai pro Spotify, se é que já não tem, eu acho que até tem. Então, tipo, vai migrando 2x como comportamento padrão. E aí, na hora de falar, a gente tem que falar rápido, porque a outra pessoa não vai conseguir prestar atenção na gente. Então, a gente coloca a gente em 2x também. Então, isso, como a Marcela falou, mexe com o comportamento da sociedade. Né? Eu acho que tem até mais de 2x. Imagina. Acho que passa. A loucura que é. O que eu faço muito quando vou mandar áudio pelo WhatsApp tô gravando, aí me dei conta que talvez eu pudesse ser mais objetivo. Aí eu paro de gravar e repito. Porque sempre quando tu fala 2 vezes a mesma coisa, tu vai aprimorando o que tu fala. Né? E porque eu penso nisso. Né? E também de pronunciar bem as palavras. Fico pensando como é que eu vou pronunciar. Porque eu sei que o cara vai ouvir numa velocidade alta e não vai entender como eu falei. Mas é loucura, né? A gente vai se adaptando. Exatamente. A gente vai se deixando levar por tudo isso. A gente vira essa pessoa é um novo sem... normal, né? Não é por querer que a gente faz, né? É porque realmente essa é a tendência. A gente vai indo junto. Mas eu acho que talvez, se essa é uma preocupação que se tem, pode ser que esteja na hora da gente pensar melhor no que a gente está consumindo. Até o que o Cuca falou, né? Aí vem o reverso. Tipo, eu não aguento mais 2x. Exatamente. Não que a gente vai voltar pro meio, porque aí também já é uma sacanagem, mas alguém vai romper esse negócio e vai trazer uma outra forma de consumir. Tem um filme do Tarantino, bom, todos os filmes do Tarantino, mas tem um que eu não me lembro o nome, aquele que se passa numa cabana no meio da neve. Qual é o nome daquele? Bom, enfim. Eu sei que começa o filme e é tudo branco, né? Porque tá na neve. Aí tu enxerga que tem uma coisinha que vai aparecendo. Aí vai entrando os créditos, né? E aquela coisinha vai aumentando. Aí tu vê... Não, eu acho que aquilo lá é uma roda. É uma roda, tá? Ah, é uma charrete. Ah, tem uns cavalos. E aquilo vai vindo. Eu acho que fica 2 minutos na introdução do filme da charrete vindo. E tu compara com o que acontece hoje em dia, Vingadores e não sei o que mais. Cara, eu que sou uma pessoa ansiosa, me peguei contemplando aquilo com vontade, assim, olha que legal, que sacada, o cara tá fazendo, ele tá prendendo a minha atenção com um objeto que vai aumentando cada vez mais e vai vindo em direção à câmera. E eu tô vendo esse troço há minutos aqui. Né? Então, porque eu acho que é isso, às vezes a gente precisa que a nossa mente ela relaxe, ela entre num flow ali, né? E não é aquela loucura toda. Tem uma série que que faz essa jogada entre uma ansiedade extrema e uma calmaria extrema, que é The Bear. Eu não sei se vocês já assistiram, mas assim, na terceira... É do urso, né? Óbvio. Eu assisti o Cozinheiro, né? É o do Cozinheiro. É uma coisa muito frenética, porque é um chefe de cozinha que tá meio que reformando o restaurante dele. E é uma coisa extremamente frenética. E tu fica assim, tu fica ansioso. Eu que sou uma pessoa ansiosa também, acho que todos somos. Eu fiquei nervosa, assim, assistindo aquilo. E aí tu vai, tipo, aprofundando a série. E aí tem um episódio em que é um casal se olhando, basicamente, por uns 3 minutos.
uns 3, nada, eles não falam muita coisa. Eles estão falando um negócio totalmente irrelevante. Mas a cena é muito bonita, assim, e tipo, ao mesmo tempo que tu pega assim, tá, e aí, tu fica obrigado a contemplar e a te acalmar. É uma série bem interessante pra essa dualidade aí. Legal. A gente falou de ansiedade, eu assisti o Divertidamente 2, por sinal um baita de um filme. E vou dar um spoiler aqui, mas depois das letrinhas finais, tem uma cena que eles colocaram lá. E aí eu fui no cinema com o B, que é meu filho, e aí acabou o filme. E aí eu disse pra ele, tu não levanta porque eu olhei na internet e aqui depois vai ter um spoiler do negócio. E aí mais da metade do cinema tinha ido embora. Eu disse, viu, tipo, a ansiedade de todo mundo ir, entendeu? E depois realmente uma cena muito legal no final ali dos créditos. Mas é isso, tipo, acabou o filme, eu tenho que ir embora. E já sair e luz acende e a gente ficou lá contemplando as letrinhas, um saco pra caramba. A gente ficou lá olhando as letrinhas até dar essa cena. Mas final. o ser humano, ele tem a capacidade de ficar sem fazer nada e sem... Porque assim, a gente boa parte da nossa história como seres humanos, a gente ficou sem fazer nada por horas, sabe? Tipo, tu vai ver filme de época, tu vai ler um romance da época vitoriana, sei lá, uma Jane Austen da vida. Aquele pessoal não fazia nada. Aquele pessoal tinha a vida ganha e eles não faziam nada. Então, assim, a gente tem essa capacidade como ser humano, sabe? Só que a gente perdeu ela nesse meio desse caminho. Parece que a gente se sente culpado, né? Não tô fazendo nada, eu tô culpado. Ou a gente não tá vendo alguma coisa que tá nos divertindo, a gente não pode ficar sentado pensando, né? Hoje em dia a gente não consegue ficar sentado pensando nas coisas, ou contemplando nada. A gente precisa de alguma coisa na mão acontecendo, assim, né? É o FOMO, né? Fear of Missing Out. Isso. Bueno, chegamos no final aqui. Nos episódios anteriores eu sempre faço uma pergunta, que é o que vocês têm consumido, seja série, livro, mas eu vou mudar, porque como o assunto é marca, eu vou perguntar para vocês 2 marcas que vocês consomem ou enfim, mexe com vocês de alguma forma. Posso começar por mim, eu sou um fã da Apple, por tudo que ela representa, pago um absurdo nos negócios da Apple, mas tudo bem. Porque ela representa, porque eu considero bom e por causa da figura do Steve Jobs que mexe comigo de alguma forma. Então eu consumo ela por conta dessas coisas. E a outra que eu não consumo, porque eu não uso ou não tomo energético e coisas do tipo, é a Red Bull. E não é nem pelo produto Red Bull, é pela Red Bull como marca, assim, tipo, os vídeos dos caras lá, o cara salta no balão, eu acho fantástico. O cara saltou no balão, o cara foi lá na estratosfera com o boné da Red Bull e deu um pulo, que legal isso. Então, pra mim, essas duas, assim, a Apple, por consumir, de fato, o produto, e a outra pelo que ela representa, esse espírito de aventura mesmo. Passo horas vendo videozinhos da Red Bull, por sinal. E aí, pra vocês, qual é as duas aí que vocês ou consomem ou que traz esse arzinho de... É uma pergunta difícil, peraí. Essa surgiu agora, ela não tá nem aqui nas minhas anotações, assim. Marcas que marcam. Olha que coisa linda. Eu gosto da Leica, marca de câmeras e lentes fotográficas. Eu já tive uma. Mas é uma coisa meio assim, não tem explicação. É porque eu gosto de fotografia e ela é uma coisa vintage e eu gosto de coisas vintages. Me veio agora, não é uma coisa também que eu nutro, sabe? Mas eu acho que eu tenho uma admiração. Te traz boas lembranças. Porque se tu pensar bem, eles focam muito na qualidade ótica das lentes. Né? E essa qualidade deles existe há décadas. E não mudou. E a tecnologia não mudou a lente. Continua precisando de lente. E é a mesma lente de 50 anos atrás. Claro que aí entra a câmera, que é eletrônica, que faz o foco automático, mas o esquema de lente... Então isso me chama a atenção. Uma tecnologia que permaneceu. Me lembrei dessa agora. Que me lembrei aqui agora é a Bic, né? E aí tem vários conteúdos na internet. Cara, a Bic desde sempre e ela é do que ela é. Passa-se anos, guerras, terremotos, explosões e a Bic é a Bic. A gente tá ali, hora e outra a gente tá com uma caneta Bic na mão. Tu, Marcelo, o que te traz essa sensação de afago? Tem uma marca que é de Porto Alegre, que nasceu em Porto Alegre, que eu gosto muito, que é a Yu.
É uma marca de tênis. Hoje em dia tem jaqueta também. Mas a Yu, ela... Eu simplesmente amo a comunicação deles, eu amo o produto deles. Pra mim não existe um tênis melhor no mundo do que o tênis da Yu. E eu amo a proposta deles. Eles têm uma proposta de sustentabilidade e de responsabilidade como marca, de responsabilidade como produtores, assim, que eu acho muito legal e que eu me identifico. E eles começaram muito com uma comunicação voltada para viagem também, né? Eu sou viajante, eu sou completamente obcecada, então, para mim, quando chega com essa, eu já gosto, assim. Então, eles começaram, tipo, eles tinham um slogan que era algo como... você já viajou, mas você nunca viajou com Yu no pé, você nunca viajou assim, você já caminhou, mas você nunca caminhou assim. Algo muito semelhante a isso. E pra mim me pegou muito e eu comprei e eu não viajo sem meu tênis da Yu. Então eu acho que a Yu é uma marca muito presente. E outra marca que eu gosto muito, que eu nunca toquei num produto deles, é a Rimowa, que é uma marca de malas, que é uma marca de malas caríssima, assim. Mas eles representam muito o viajar melhor, assim. E daí eu acho que pra mim tem um imaginário do ideal do viajar, que é com uma mala da Rimowa, que é tipo assim, não existe uma mala melhor nesse mundo pra se viajar. E aí, pra mim, acho que eu criei um imaginário da Rimowa. Legal. Lembrei de outra minha agora aqui, que é a Stanley, pela qualidade do produto. Não é nem por toda a firula Stanley, mas porque realmente é bom. É muito bom. Então eu tenho umas 6 em casa. Produtos da Stanley porque é boa, aí da Apple por toda a inspiração e a Red Bull pelo conteúdo interativo. E tu, Álvaro, que tu é apaixonado aí de marca? Pois é. Eu já penso mais em coisas mais no sentido nostálgico. Tipo, uma marca que me pega bastante é a Ford, porque desde pequeno lá em casa a gente sempre teve carro da Ford. Daí, tipo, é algo que sempre estava no meu cotidiano desde que eu nasci, basicamente. E também pegando nesse sentido bem emocional, eu vou falar de uma coisa que na verdade nem é uma marca, mas acaba que por essa questão de memória eu acabo associando como se fosse, mas que são as coisas que estão na rua. Tipo, eu lembrava muito de pequeno na verdade é uma coisa bem boba, né? Mas eu lembrava de ver bastante na rua aqueles golfinhos azul por aí, que é de uma borracharia. E, cara, isso daí pra mim, eu sempre, tipo, pequeno, ficava olhando pra aquilo e ficava pensando do que é isso, por que tá aqui, ficava contando pela cidade. Então, isso acaba sendo também uma forma de tu explorar a tua marca e colocar ela pras pessoas verem. Beleza que eu não era o público-alvo, porque era uma criança, mas, tipo, isso sempre me marcou muito. Então, acho que eu trago mais essas duas e nesse sentido mais emocional mesmo. Boa. Lembrou de outra, Cuca? Fez um crédito. Ele falou no golfinho, eu me lembrei dos círculos. Um círculo. Que pro pelotense realmente é uma instituição, não é? Faz parte da história. Não existiria Pelotas sem o circo. Não existiria o circo sem Pelotas. Eles estão coligados. Show! Fechamos aqui. Marcela, onde eu te encontro? Onde eu encontro a Migra? Onde eu encontro teus projetos? Teus arrobas? Vamos lá. Primeiro os arrobas do Migra. Migra no Instagram é @estudio.migra, não é estúdio com S. E nosso site é estudio.migra. Não, droga, estraguei o pitch. A gente corta depois. Estudiomigra.com. O site é estudiomigra.com. E pra me encontrar, eu pessoalmente é @marcela_m_mota. E eu vou dar o meu pitch aqui rapidinho, Léo, posso? Manda. Eu sou infoprodutora, como eu falei antes, e eu acabei de lançar o meu primeiro produto, que é o Guia da Viagem Sem Estresse. Ele é uma ferramenta que otimiza o planejamento da viagem e te ajuda a economizar, inclusive viajando. Tem várias dicas de economia. Tem algumas aulinhas que eu tô dando como bônus essa semana, de primeiro lançamento, assim. E é super interessante, assim, eu reuni 50 cidades ao redor do mundo que tem alta temporada, baixa temporada, dicas sobre ela. Todas as dicas que eu fui reunindo ao longo das minhas viagens, eu botei em um mesmo lugar. Como eu me organizo para viajar. E aí ele foi lançado ontem, se alguém tiver interesse, é guiadaviagemsemestresse.com. Boa. Cuca, músico,
em comum e o Cuca por Essência. Quais os arrobas? @agência em comum no Instagram. Eu criei um perfil agora profissional, porque o meu perfil pessoal eu fechei, porque, enfim, muita gente entrando ali que eu não queria que visse na minha vida, minhas fotos de família, então eu criei um profissional que é Cuca em Comum. Da minha banda, então, Doidivanas Rock. Inclusive fizemos um clipe agora 100% inteligência artificial, se alguém quiser ver lá a loucura que foi, e é meio uma crítica por uma música nossa que chama O Futuro. Então, legal. É mais ou menos o debate que a gente teve aqui, em forma de clipe. E é isso. Show. Tu, Álvaro, onde a gente encontra aí projetos pessoais, se tu tiver algum que é apartado do teu perfil, Cluster? Além do perfil da Cluster, tem os meus perfis, que são, na verdade, bem simples de achar, é só o meu nome invertido, daí fica Ritter Álvaro, menos o Instagram, que eu não sei porquê, por algum motivo eu não consegui esse domínio, e aí é Ritter Álvaro _. Mas é basicamente isso. Behance também, mesma coisa, Ritter Álvaro. E também a questão das redes da Cluster, dá para encontrar lá. Somos Cluster. E é basicamente isso. Boa. Então, chegamos ao final. Agradecer aqui o Fábrica Podcast, que sempre gentilmente nos fornece o espaço. Gabriel, que está ali atrás das câmeras, sempre nos dá todo o suporte necessário para que a gente não derrube nada e tudo dê certo ao final. Assim que a gente finalizar o vídeo, passar pelas edições, a gente coloca lá no YouTube e aí a gente comunica ali, seja por e-mail, WhatsApp e os outros canais do Swipel, principalmente ali no Instagram, onde a gente tem a maior presença, que por sinal é a Migra, que faz ali todo o trabalho junto com a gente. Então, muito obrigado por hoje, sigam o Swipel e até o próximo episódio. Valeu!